Olá, hoje nós vamos estar resolvendo um problema envolvendo a lei de Raoult e a equação de Etoile. O problema nos propomos ao seguinte: encontrar a composição da fase líquida e vapor de uma mistura de benzeno e tolueno utilizando as equações de Raoult e Etoile com LibreOffice Calc. O que acontece? Em um recipiente vazio, quando você coloca benzeno e tolueno, ambas as espécies elas irão evaporar, onde teremos uma fase líquida e uma fase vapor. Nós queremos saber a composição dessa fase vapor e queremos saber também a composição molar dessa fase líquida. Para isso, nós utilizamos a lei de Raoult. Por quê? Ela me diz que a composição da minha fase vapor multiplicado pela pressão do sistema vai ser igual à minha composição da fase líquida multiplicada pela pressão de saturação daquele componente na mistura. Então, partindo disso, eu posso aplicar aqui a equação de Etoile, encontrar a pressão de saturação, substituir aqui e encontrar a solução. A equação de Etoile, ela utiliza três fatores: o fator A, o fator B e o fator C. É uma equação empírica em que ela relaciona esses fatores e a temperatura e acaba encontrando a pressão de saturação para a substância em questão, que no caso ou o benzeno ou o tolueno. Então, nós precisamos fazer com que essa diferença, para que esses dois lados sejam iguais, nós vamos utilizar o LibreOffice e vamos fazer que essa diferença entre o lado esquerdo e o lado direito das duas equações, a soma dos quadrados, dos mínimos dos quadrados dela, seja mínimo. Então, no momento que eu mínimo muito próximo de zero, porque se isso aqui é igual a isso, se eu subtrair uma da outra, vai dar igual a zero. E quando eu acho os mínimos quadrados dessas duas subtrações aqui, eu acabo encontrando o valor ótimo para essas variáveis aqui, que é a composição molar na fase vapor e a composição molar na fase líquida. Vamos ver lá como vai funcionar isso no LibreOffice. Aí, abrindo aqui o LibreOffice, nós já coloquei aqui esses valores, que é só a equação que vamos utilizar os valores. Voltando aqui, foi passado que a pressão do sistema é de 180 kPa e ele já me passa também que a composição do componente 1, que no caso é o benzeno, na fase vapor é 0,28. Vamos começar a resolver isso aí. Primeira coisa aqui que eu vou definir é a minha pressão. A minha pressão vai ser igual a 180. Vou botar aqui do lado que é kPa. Opa, troquei aqui as coisas. kPa. Vou definir também o meu x1, o meu y1 que já me foi dado. O meu y1 foi dado é igual a 0,28. Logo eu posso definir já que é o meu y2. Porque a soma dos dois tem que dar igual a 1, então y2 vai ser igual a 1 menos o y1. Vou definir logo aqui também as minhas temperaturas, que na verdade serão apenas estimativas, né? Chute. Vou estimar a temperatura de 110 e vou estimar logo o meu valor de x1, que é a minha composição do elemento 1 na fase líquida, que eu vou chutar um valor qualquer também, 0,23. Logo eu já posso definir também quem é x2, né, que seria igual a 1 menos x1. Aí eu já tenho aqui, lembrando que isto aqui, eu vou até marcar aqui de verde, porque isso daqui são os valores que nós vamos utilizar na simulação para encontrar os mínimos quadrados. Partindo daqui, eu já posso calcular a pressão de saturação 1 e a pressão de saturação 2. Ou seja, a pressão de saturação para a espécie 1 e a pressão de saturação para a espécie 2. Vai ficar assim a pressão de saturação. Vai ficar igual a EXP. Por que EXP?
porque aqui eu tenho um logaritmo natural. Então, se eu tenho um logaritmo natural aqui, para eu achar se eu tenho ln de A dando B, e se eu quero achar A, é só eu elevar o B, o número de Neper elevado a B, eu vou acabar achando A. Mesma coisa, o número de Neper no LibreOffice é o EXP. Então vai ficar EXP de quem? De A menos, abre parênteses, B sobre, abre parênteses, temperatura mais C. Mais C. Cadê o C aqui? Mais C. Estou fazendo aqui primeiro para o benzeno. Fecho meus parênteses e aí eu já tenho esse valor aqui. Para fazer para a pressão de saturação 2, é a mesma, é só puxar para baixo que ele vai pegar os mesmos valores aqui. Eu só vou fixar aqui o valor da temperatura, que é a mesma para os dois, para não variar, ele só vai acabar variando o resto. Então já tem a pressão de saturação 2. O que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso agora aplicar a equação, a lei de Raoult. Como é que eu vou fazer isso aqui agora? Eu vou chamar isso aqui de equação 1 e equação 2, ou seja, equação para 1 e equação de 2, que é essa equação aqui e essa equação aqui. O que é que eu vou fazer com essas equações? Eu vou criar um que eu vou chamar de lado esquerdo, vou chamar aqui de lado direito. O lado esquerdo da minha equação, e vou chamar isso aqui de delta. O lado esquerdo da minha equação da minha equação 1 vai ser igual a y1 vezes a pressão do sistema, que é 180 kPa. O lado esquerdo da minha eu deixei aqui como equação 1, equação 2. O lado esquerdo da minha equação 2 vai ser igual ao y2 vezes a minha pressão do sistema. E o lado direito vai ser a fração de vapor do elemento, de líquido do elemento 1 vezes a pressão de saturação 1. A pressão de saturação 1. Vezes L15. Eu peguei aqui errado. Eu peguei o X1. Vezes a pressão de saturação 1. A mesma coisa aqui, ó. Vai ser o X2 vezes a pressão de saturação 2. E o meu delta, como eu quero achar os mínimos quadrados, o delta vai ser 1 menos o outro, ou seja, o lado esquerdo menos o lado direito, porque a minha ideia é igualar isso aqui e transformar isso o mais próximo de zero possível. Eu vou elevar ao quadrado porque eu vou utilizar um método de encontrar os mínimos quadrados dessa diferença aqui. Então vamos lá. Elevando ambos ao quadrado. Aí eu puxo aqui. Aí aqui eu tenho SSE vai ser igual a soma dos dois, ou seja, a soma dos mínimos quadrados desses dois aqui. Deixa eu... isso mesmo. A soma dos mínimos quadrados desses dois aqui. Então vamos lá, vou somar isso, botar soma dos mínimos quadrados desses dois valores aí. Feito isso, eu já posso aplicar meu solver. Eu vou vir aqui, selecionar solver. Aí aqui, ó, qual é a célula que eu quero, a minha célula objetivo, essa aqui. Qual é o meu objetivo? Minimizar ela, mudando quais células, essas duas aqui. Então, repassando, eu primeiro seto minha célula objetivo, que é essa. Meu objetivo que é minimizar, que é os mínimos quadrados, e aqui as células que eu vou estar alternando para poder achar o resultado. Feito isso, eu vou dar um solve, ele vai rodar, e ele acabou encontrando a solução. Ele disse que o processo fez 74 iterações e encontrou a solução, que foi a temperatura desse sistema é 125 graus, a minha fração de líquido de benzeno é 0,14, a minha fração de líquido de tolueno é 0,85 e mantendo esses valores aqui que já foram valores de entrada. Então, essa foi um vídeo mostrando como calcular as frações de vapor e líquido num sistema utilizando a lei de Raoult
e equação de Einstein utilizando LibreOffice. Obrigado.